tua voz. Aleluia. Aos teus pés. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Queremos ouvir a tua doce voz nessa noite. Leva-nos, Senhor, a tua presença ao lugar, Pai, aonde podemos nos aquietar e ouvir aquilo que o Senhor deseja falar, especificamente com o meu coração. É isso que eu desejo. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Quero que você abra a Bíblia ou nos acompanhe em Josué 14, a partir do versículo 6. Vamos ver um relato muito interessante. Os filhos de Judá, enquanto o Tiago coloca, eu vou lendo aqui. Chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que me for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Amém, queridos? Olha que interessante. Um homem, aqui nós vamos falar hoje de Calebe. A gente normalmente ouve falar de Josué, né? Josué, tem até o livro de Josué, que é no caso esse. Mas aqui nós temos um relato de Calebe. Calebe foi um dos espias. Foram 12 os espias que foram espiar a terra. E Calebe foi um deles. Calebe quer dizer fiel. O nome Calebe quer dizer fiel. Esse homem, ele tem algumas qualidades que são bem diferenciadas. Um homem de fé. Diga comigo, um homem de fé. Ele via as coisas diferentes dos outros. Nós vamos já chegar lá. Ele também era um homem de coragem. Diga, um homem de coragem. Ele estava pronto para obedecer a Deus. Mesmo que se isso fosse perigoso para ele. Ele era um guerreiro. Ele era um valente de Deus. Ele era um homem determinado. E ele era alguém de paciência. Pensa vocês que ele ouviu a promessa,
quando ele tinha 40 anos. E agora, nesse relato, ele tem 85. Passaram-se 45 anos. Nós vamos aqui ver algumas coisas que são muito interessantes para nós entendermos no Senhor. Como que são as nossas atitudes em relação ao que Deus fala? Olha só, ele foi tão perseverante porque ele tinha um espírito diferenciado. Esse homem, ele tinha um espírito diferenciado. Então, eu quero resumir a história ali. Eu passei lá para o Tiago, mas eu não vou ler agora isso. Eu vou ler alguns versículos apenas. E eu queria desafiar você a ler em casa. Números 13 e 14. Que é muito, muito importante. O que vai falar exatamente Números 13 e 14? Ele vai falar que Deus pediu para Moisés mandar líderes para espiar a terra. Deus disse para Moisés, manda líderes espiar a terra, os chefes das tribos. Isso me chamou a atenção. Ele não mandou qualquer pessoa. Ele não disse, viu, manda uma pessoa de cada tribo aqui, que daí a gente vai mandar lá para ele. Não, ele chamou os chefes. Isso fala algo ao teu coração? Ele chamou os chefes. Por quê? Você não acha que os chefes têm responsabilidade? Os chefes, eles precisam ter confiabilidade. Eles vão lá olhar uma terra e vão trazer uma resposta que vai ser aquela que eu vou acreditar no que eles vão dizer. Então veja, ele mandou eles lá. E ali em Números 13, está falando 2 vezes que eles eram chefes. Chefes de cada tribo. Então, quando você olha para a tua casa, fazer um adendo aqui. Quando você olha para a tua casa, você não é chefe na tua casa? Você não é líder na tua casa? Você vai ser, viu, Rafa? Você não é ainda. Vai aprendendo que tu vai ser. Gente, todos nós fomos chamados com esse propósito. Nós temos responsabilidades. Diga para você mesmo, eu tenho responsabilidade. E quando o Senhor nos chamou e nos chama, Ele olha para nós e vê que nós somos pessoas confiáveis. Nós somos pessoas capazes. Nós somos capazes de estabelecer uma família, instruir a família e levar a família no caminho do Senhor. Essa é a confiança que Deus tem em nós. Por isso que Ele nos dá uma família. Porque se nós não tivéssemos capacidade, nós não teríamos uma família. Amém? Você tem uma família porque Deus viu em você capacidade. Agora, olha só. Qual era a tarefa dos espias? Lá, em Números, né? Ele disse especificamente, isso aqui eu vou colocar um resuminho. Vejam a terra, primeiro, vejam o povo que nela habita, se é um povo forte ou um povo fraco, se são muitos ou poucos. Vejam a terra, se é uma terra boa ou má, como são as cidades, se são arraiais ou fortalezas, como é o solo, se é um solo fértil ou estéril, se há matas, e daí uma última palavra ele diz, tenham coragem e tragam do fruto da terra. Ele falou para aqueles homens, tenham coragem, tragam o fruto da terra. E os espias, os 12, foram lá e fizeram exatamente isso. Eles foram lá, olharam tudo, viram tudo e voltaram. Ali, se vocês forem ler, diz que eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que eles precisaram colocar em cima de um varão para pôr o cacho de uva para eles carregarem. De tão grande era esse cacho de uva. Então,
Agora nós vamos para o texto que eu li. Então chegou um dia, então esse é o resumo lá atrás, já vamos encaixar. Chegou um dia que Caleb chegou para Josué e disse, viu, eu vim reivindicar minha parte. Eu vim reivindicar minha parte. Você reivindica de Deus alguma coisa alguma vez? Você vem e diz assim, Deus, o Senhor me deu uma promessa. Quantos têm promessa de Deus? Você reivindica de Deus? Deus, o Senhor lembra daquela promessa? Caleb está aqui diante de Josué e disse, viu, Josué, você lembra, sabe por que ele faz esse relato? Porque Josué estava com ele naquele dia quando os dois ouviram a mesma coisa. E olha só o que aconteceu de interessante, ali no 14:6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Caleb fazia parte dessa tribo. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e de você, lá no 14:6. Então, o que Caleb foi e disse para Josué, eu quero lembrar você. O que ele tinha prometido? Vamos lá em Números 14:24. Vamos ficar fazendo umas trocas, mas é bom para você entender a história. Olha só o que em Números 14:24 está dizendo. Porém, o meu servo Caleb, que foi essa resposta que na época Moisés disse, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e sua descendência a possuirá. A minha fé, a tua fé, diga para a pessoa do lado, a tua fé atinge a próxima geração. Ele está falando aqui, ele teve um outro espírito. Moisés disse lá, ele teve um outro espírito e ele perseverou em seguir o Senhor. Vamos continuando aqui. Então mesmo, tem uma coisa que eu achei tremendo. Josué e Caleb estavam sozinhos na disputa ali. Eles dois tinham um discurso, eles tinham uma palavra e 10 tinham outra palavra. Mas olha que interessante, eles permaneceram firmes na sua fé, eles permaneceram fiéis a Moisés na época, eles permaneceram firmes nas suas convicções e eles permaneceram perseverantes em andar com Deus. Então olha só, Deus tinha dado uma promessa naquela época. Vamos aqui no 14:7. 40 anos eu tinha, então ele continua lembrando para Josué. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou, eu lhe trouxe a resposta como estava no meu coração. Vamos ver qual foi a resposta que Caleb tinha para Moisés na época. Olha só, lá em Números 13:30. Então Caleb, e depois vocês vão entender, se vocês lerem a história, vocês vão entender o 13 e o 14 lá de Números, tudo, mas eu vou tentar explanar o melhor possível aqui. Então Caleb, lá o que ele sentia no coração? Ele voltou e disse o seguinte, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Quando Caleb olhou para tudo aquilo, tudo que eles olharam, ele disse, nós somos capazes. Você crê que você é capaz? Você crê que você pode prosperar, ir mais além do que os teus olhos têm visto? Olha só, o que aconteceu? Somos perfeitamente capazes de fazer isso. Era o que estava no coração de Caleb. Não importa o que estava acontecendo, o que ele via, eu tenho um foco e eu vou permanecer ali.
Ele viu igual, ele não viu nada diferente do que os outros viram. Era tudo a mesma coisa, mas ele tinha um outro espírito. O meu Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu vou conseguir, eu vou ter vitória, eu vou alcançar. Eu preciso ter esse entendimento. Eu e você precisamos ter esse entendimento. O meu Deus é comigo, a minha casa vai andar, a minha família vai se converter, meus filhos vão andar com o Senhor, eu vou prosperar, eu vou alcançar, porque Deus me deu a promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa andaremos com o Senhor, e eu não arredo o pé disso, amém? Eu vou tomar posse do que é meu, amém? Porque eu sou capaz. E olha outra palavra que ele disse, lá em Números, daí no 14, do 6 ao 9, ele disse assim para aquele povo: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar de você, Alice, Merari, pronto, Nair, olhei para ela e esqueci o nome, tudo bem. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra por herança. Essa é uma terra que mana leite e mel. Então essa era a visão dele. Ele disse: se Deus se agradar de nós, gente, parem de murmurar, parem de reclamar, tenham o foco certo. Se o Senhor se agradar de mim e de você, Ele vai dar aquilo, Ele vai dar herança, Ele vai dar aquilo que Ele prometeu, amém? Qual é a visão que você tem sobre você? Qual é a visão que você tem? Você tem sonhos? Você tem projetos? Tem? E o que você está fazendo em relação a conquistar isso? Qual é o relatório que você tem a respeito da tua vida? Que relatório você tem? Se Deus chegasse e dissesse: viu, como que é? O que você está vendo hoje? Como você está vendo a terra onde você está? Você olha o quê? As impossibilidades ou as possibilidades? Como igreja, nós temos projetos. Tem projetos que já estão andando, tem projetos que vão iniciar. E nós temos nesses dias, nós temos um projeto, um trabalho que nós precisamos desenvolver, que é o ministério, com as crianças do JUAD. Eu creio que nós vamos ter muitas crianças, muitos juniores, muitos adolescentes, e que se transformarão nos nossos jovens, naqueles que vão herdar essa terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós vamos plantar. E se nós vamos plantar, nós vamos colher. Amém? Qual é o teu relatório? Se você deseja, você tem um sonho: eu quero fazer faculdade, o que você vai fazer? Você precisa ir atrás. Agora eu vou dizer uma coisa para você vai precisar estudar. Tem gente que diz assim: não, eu tenho muitos sonhos. Mas sabe, dá a impressão que a pessoa quer que venha, o sonho caia aos pés. Se você quer estudar, se você quer fazer uma faculdade, se formar, precisa estudar. Se você quer um trabalho novo, você precisa se esforçar, dar o teu melhor, ter horário, ter diligência para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas, voltamos aqui então, lá em Josué 14, 8 e 9. Olha o que Caleb está lembrando Josué. Ele está dizendo ali: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, diga eu, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua.
Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois você perseverasse em seguir ao Senhor. Queridos, nós precisamos entender isso. Eles tinham um espírito diferente, eles tinham uma lealdade, uma fidelidade, uma obediência a Deus. Deus falou que ia dar, Deus tinha dito que ia dar aquela terra. Vão lá, olhem como ela é, porque é lá que vocês vão ir. Eles tinham a promessa. Mas olha, a visão dos homens que foram espiar a terra. Vamos ler então Números 13 do 27, 28 e o 13, 32. Deixa eu ver aqui. 13, 27 e 28. Olha o que diz ali. Mas, então, eles, um pouquinho antes diz, fomos à terra a qual você nos enviou. É o relatório deles. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas, diga mas, o povo que... Olha como que começa a murmuração, né? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. E olha outra parte do relatório dos homens, não de Josué e Calebe, dos outros. Daí no 32, o 13 e 32. Um pouquinho antes ainda. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Olha só, será que eles viram isso? Que loucura, né? Pensa um relatório terrível desse. Eles disseram, né? E todo o povo vimos, né? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha no que eles se reduziram. Eles olharam para aquilo que eles viram e disseram: viu, a gente é gafanhoto. E eles nos enxergam assim. Quem disse para eles que aquele povo daquela terra enxergava eles assim? Eles não conversaram com ninguém. Não relata a Bíblia, pelo menos, né? Ao contrário, se vocês forem ler, eu ia anotar aqui, mas só para vocês gerar curiosidade para vocês procurarem. Quando os espias, a primeira vez que eles foram em 2, entraram na casa de Raabe, se vocês forem ver, Raabe disse o seguinte. Raabe disse para eles assim: nós sabemos que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho. O Deus de vocês fez vocês passarem. Vocês destruíram os reis Og e tal. Eles sabiam, e ela diz lá: e nós estamos apavorados, estamos com medo, porque esse povo está vindo para cá. Então, o relatório daquele povo era de medo em relação ao povo de Israel. E o relatório desses espias foi: a terra devora os moradores. E eles são muito poderosos, eles são gigantes. Então, olha como uma visão que nós temos muitas vezes, nós retrocedemos naquilo que nós devemos alcançar em Deus, por causa do quê? Do medo, por causa do relatório falso que nós pegamos. Não é que é verdadeiro, é um relatório falso. Então vamos continuar aqui. Gente, qual foi a visão? Eles potencializaram esse inimigo. Eles esqueceram do que eles tinham visto Deus fazer. Quantas vezes nós mesmos
Estamos numa situação adversa, numa situação de dificuldade. E sabe o que vem na nossa mente? Nossa, eu não vou sair dessa. Não vou conseguir. Ai, agora parece que, né, deu tudo errado. Estamos liquidados. Era esse sentimento que eles tinham. Mas, se você for lembrar, quantas vezes Deus já livrou você? Se você for lembrar, quantas vezes Deus já proveu você? Se você for lembrar, quantas vezes Deus já trouxe cura, já trouxe restauração, já fez coisas tremendas na tua vida, eu tenho certeza, se eu for perguntar para cada um, você vai ter muitas coisas para contar. Mas na hora da dificuldade, sabe o que a gente faz? A gente fecha o olho e diz, está tudo, não tem esperança para lugar nenhum, não tem expectativa para mudar nada. Aí o que aconteceu? Esse povo tinha um relatório de um povo medroso. Esses 10 que voltaram tinham um relatório de um povo medroso, de um povo que desiste facilmente, de um povo murmurento, rebelde, um povo desobediente, porque eles não estavam se rebelando contra Moisés, era contra Deus. Você entende? Quando nós recebemos promessas e não cremos? Eles não creram. E ainda eles influenciaram os outros a não crerem. Ainda eles influenciaram os outros a murmurarem, a ficarem rebeldes. E se você for ler, eu não precisa pôr lá, mas eles no Números 14:10, eles quiseram apedrejar Josué e Caleb. Eles, um pouquinho antes eles disseram, viu, vamos levantar aí um chefe e vamos voltar lá para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito, porque para eles era mais fácil voltar, retroceder, do que seguir em frente naquilo que Deus tinha dito para eles. O que isso fala para você? O que isso fala para você? Muitas vezes nós ficamos pensando, será que eu volto para trás ou eu continuo? Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Mas olha só o que aconteceu. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Eu não vou entrar nesse contexto, porque daí ali vai mostrar que aqueles que foram espiar e que voltaram incrédulos morreram de peste, e tem lá todas as consequências. Mas eu vou mostrar outras coisas aqui que o Senhor falou comigo. Então eu queria que você prestasse atenção. A tua fala, a minha fala, influencia quem está ao redor de nós. Muitas vezes nós causamos destruição e morte, como foi o caso. Tua boca é bênção ou é maldição? Da tua boca jorra água doce ou amarga? Aí veja só o resultado disso, gente. Como Deus tratou com aquele povo. Números 14:27. Nossa, isso é tremendo. Números 14:27 diz assim: tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus está falando. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Olha que sério. Muitas vezes a gente está reclamando. Ai, porque olha isso, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho aquilo, porque é isso, porque é aquilo, porque olha o salário, porque a gente reclama. Mas daí se você for olhar essa palavra, a palavra está dizendo, Deus está ouvindo cada murmuração que fazemos. E Ele diz, vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos.
Gente, Deus ouve tudo o que a gente fala. Será que nós não temos colhido? Eu queria que você pensasse. Será que a gente não tem colhido algumas coisas por causa da nossa boca? Algumas situações têm vindo sobre nós. Muitas vezes nós somos acometidos de incredulidade a ponto de anularmos o poder de Deus. Mesmo depois de ver Deus operar milagres nas nossas vidas. Por quê? Porque eu quero para hoje, porque eu quero para agora. Já vamos chegar ali que ele esperou 45 anos. Mas eu só queria lembrar mais uma coisa aqui. Quem eram aqueles homens que foram, que eu falei lá no início, espiar? Eram os chefes, eram os líderes, eram o povo mais velho. Aqueles que deveriam ser os mais maduros, os pais, aqueles que deveriam ser os exemplos para os filhos, aqueles que deveriam dizer, viu, gente, olha aqui, nós vamos conseguir. Eles foram os que reclamaram. Por causa disso, eles ficaram no deserto, quantos anos? 40 anos. Você está passando por algum deserto? Pensa, você está passando por algum deserto? Quem sabe é resultado daquilo que você tem falado. Agora vamos lá para o 14 do 10 ao 10 e 11 do Josué. Então, e agora? Então aqui Caleb está voltando a dizer ali para Josué. Eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E olha só a fibra do homem. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e como para entrar. Gente, sabe o que eu mais fiquei admirada nisso aqui dele falando? Você ia se conformar de andar com um povo 45 anos no deserto, porque eles não creram? Josué e Caleb creram, foram os únicos dois. O resto se revoltou. O que aconteceu? Eles continuaram com aquele povo. Gente, isso para mim assim ficou, eu falei, meu Deus, eles podiam ter dito, viu? Ó Deus, seguinte, não tenho nada a ver com esse povo aí. Eu criei, eu vou lá. Josué podia ter dito também, viu? Esse povo não creu, o Senhor trate com eles. E Deus tratou. Mas eles ficaram juntos e Caleb está dizendo, viu, eu fiquei 45 anos aguardando esse dia. Porque eu vou tomar posse daquilo que é meu. Deus me prometeu, eu vou tomar posse. E ele disse, hoje eu tenho a mesma força daquele dia. Eu continuo igual. Deus me preservou, Deus me conservou, Deus foi comigo. Pessoas desistem da vida por tão pouco. Eu escuto muitas pessoas dizem, viu? Eu estou cansada, uma semana que nada acontece. Gente, as pessoas desistem muito fácil de tudo, de tudo. Esse homem ficou 45 anos andando com um povo que, na minha concepção, né, não tem nada a ver. Deus olha lá do jeito que não merecia. Mas ele permaneceu fiel. E eu quero lembrar algo que nós ouvimos esses dias. Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem o processo. Vocês lembram que nós ouvimos isso? Entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem o processo. Se você tem uma promessa, eu queria dizer algo para você. Continue com a promessa. Lembre Deus da promessa.
Ore a respeito da promessa. Fale com Deus a respeito da promessa. Mas, queridos, lembrem-se, entre a promessa e o cumprimento tem o processo. E muitas vezes nós queremos anular o processo. E o que quer dizer isso? Nós não queremos sofrer revés nenhum. Talvez você precise fazer renúncias, né? Talvez você precise enfrentar medos, circunstâncias adversas. Talvez você precise sair do comodismo. Talvez você precise enfrentar gigantes. Sabe onde que estão os gigantes? Lá na época estavam lá na terra. Muitas vezes o gigante está aqui, ó. Aqui, né? As doenças na nossa alma. Podemos enfrentar escassez, como o Fabinho falou. E daí, se chegar o tempo da escassez, o que você vai fazer? Você vai dizer que Deus é injusto? Será? Será que nós vamos murmurar? E se nós sofrermos perdas, sofrermos baixas, como nós vamos resistir? Tudo isso aconteceu com aquele povo no deserto. Temos promessas, amém? E vamos continuar crendo até o fim, em nome de Jesus. Você tem promessa para sua família? Eu lembro de um versículo e eu queria desafiar você. Ore esse versículo. A Bíblia fala lá em Isaías 54:13. Todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz deles. Você não vê hoje, mas você vai ver. E se você lembrar dos heróis da fé, tiveram alguns que oraram, viu? Nós somos resultado de alguém que orou por nós. Não é isso? E será que antigamente alguém cria que você ia se converter? Será que alguém cria, Adelir? Mas hoje você está aqui, hein? Não é? Gente, será que antigamente eles olhavam para nós e eles criam? Deus tem promessa para vocês, viu? E Deus quer fazer vocês alcançarem a promessa. Amém? Então, voltando aqui, tem o Salmo 1 que eu queria desafiar você a orar também. Dizendo para Deus, meus filhos não andarão no conselho dos ímpios. Meus filhos não pararão no caminho dos pecadores. Meus filhos não se assentarão na roda dos escarnecedores. Mas terão prazer na lei do Senhor. E nela meditarão dia e noite. Amém? Ore isso, declare isso e creia. Mesmo que você veja tudo ao contrário, creia, porque Deus vai fazer com que você veja isso acontecer na vida dos seus filhos. Amém? Queridos, Deus ama abençoar o povo. Deus ama proteger. Deus ama sustentar, suprir. Mas quando ele vem ingratidão, murmuração, rebelião, ele fica irado. E é isso que a Bíblia está mostrando. Se você for ler ali, rebelião é pecado, murmuração é pecado, teimosia e incredulidade é pecado. E lá no 14:11, Deus está dizendo, até quando esse povo vai me provocar? Até quando? Então, muitas vezes, nós somos levados a termos atitudes que estamos provocando Deus. Mas agora vamos lá, que o Josué vai conquistar, então, o monte, né? Josué, é Caleb. Eu li aqui Josué, porque é no livro de Josué. 14:12. O que está dizendo ali? Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, olha que tremendo,
o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e Calebe tomou posse da herança. Amém? Então ele disse, o Senhor é comigo para os expulsar. Ele não falou, viu, vamos levantar todo mundo aqui. Não, ele disse, pode deixar. É minha parte, eu estou reivindicando, eu vou lá e eu vou conquistar. Ele tomou posse da herança porque perseverou. Eu quero que você fique isso marcado no teu coração. A perseverança leva você a conquistar a herança. Você precisa perseverar. Você precisa não desanimar. Você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer leal, obediente. Deus vai dar resposta para você. Amém? Eu só vou conquistar se eu perseverar. Quantos aqui desistiram de sonhos? Hã? O Favinho tem todos os exemplos, Favinho. Quantos desistiram dos sonhos? Eu queria, eu pensava. Calebe não desistiu. Ele ficou 45 anos. E eu queria, quem sabe hoje, você está aqui, porque Deus quer ressuscitar sonhos no teu coração. Quem sabe você tem um sonho que você diz, viu, não vale mais a pena, não vale. Mas o Senhor hoje quer dizer para você, continue orando e crendo que o Senhor vai fazer. Tem sonhos que são sonhos de Deus, tem sonhos que são sonhos nossos apenas. Mas quando o sonho é de Deus, Ele vai fazer o sonho acontecer. Amém? Você crê nisso? Vamos sonhar juntos? Queria desafiar você. Vamos sonhar com essa igreja, com 3 cultos. Você consegue sonhar isso? Você consegue sonhar que nós vamos ter uma geração de juniores, de adolescentes, que nós vamos ficar pensando, meu Deus, como que nós vamos dar conta? Mas Deus é conosco e vamos dar conta. Amém? Vamos ter, como a Simone falou, precisamos agilizar esses casais. Tem pouco casal, nós temos que ter mais casal. É isso aí. Você crê? Vamos sonhar juntos, vamos sonhar juntos, vamos ter casais, inúmeras famílias com histórias transformadas, com vidas transformadas, porque o Senhor deseja. Queridos, não é sonho, eu estou sonhando aqui porque eu quero desafiar você. Não, isso é sonho de Deus. Eu tenho certeza que é sonho de Deus. É sonho de Deus ver essa casa cheia de homens, mulheres transformados, homens que sejam como Calebe, valentes, guerreiros, homens que sejam como ele, que se mantém forte, dizendo, quando eu tinha 40 anos eu tinha força, hoje eu tenho 80 e continuo forte, continuo fazendo, continuo conquistando, porque Deus é comigo, porque eu tenho um Deus naquele que eu confio, eu tenho um Deus que me sustenta todos os dias, sustenta a minha alma, sustenta as minhas emoções, sustenta o meu físico, amém? Vamos sonhar juntos? Então, que desafios você enfrenta hoje? Que desafios se mostram para você tão grande que você pensa, e agora o que eu vou fazer? Que fortalezas se levantam todos os dias, querendo dizer para você, você não vai conseguir. Queria convidar você a ficar em pé. Antes da Elenice orar, o Senhor falou muito forte no meu coração, escute isso.
Quando Josué e Caleb estavam com aquele povo no deserto, eles olhavam para a circunstância, coloca isso no teu coração, cada vez piorava mais. Passavam-se 5 anos, parece que o sol era mais escaldante. Passavam-se 15 anos, viam pessoas morrendo, murmurando, outras se levantando de forma negativa. Parece que as coisas iam cada vez mais se tornando ou se agigantando. Agora, qual que é a palavra, a mensagem dessa noite que o Senhor está falando no meu coração? Eu nem sabia do que ela ia ministrar, tanto que há dias ela tem preparado isso e o Senhor tem me colocado tomar o lugar e hoje ela está ministrando. Deixa eu dizer para você, quais situações você tem enfrentado que tem passado alguns anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer te matar. Ele quer matar o teu sonho, o desejo da conquista. Porque o Senhor já tinha dado uma palavra para Josué e Caleb. Aliás, o Senhor tinha dado uma palavra para os 12. Ei, vocês vão lá e vão conquistar a terra. Vocês vão trazer resultado daquilo que eu coloquei no coração de vocês. Mas eles não quiseram isso. Então, quem sabe você tenha situações na tua casa. Quem sabe você tenha situações no teu casamento. Quem sabe você tenha situações com os teus filhos, com famílias, que você está olhando como que caminhando no deserto. O sol é intenso, as palavras são contrárias, aquilo que eu enxergo não é aquilo que o Senhor está projetando no meu coração. Com o que você vai ficar? Você vai ficar com a voz daquilo que os teus olhos enxergam, ou você vai se conduzir pelo que o Senhor tem prometido? Então é tempo de, enquanto ela falava aqui, me veio no meu coração o Senhor dizendo, Caleb dizendo, esse monte eu quero para mim. Mulheres, é tempo de se olhar para os seus maridos e dizer, esse monte vai se mover nesses dias. Há maridos que ainda não se entregaram para o Senhor, vocês vão dizer, esse monte vai se remover nesses dias. Existem jovenzinhas que ainda não encontraram o seu monte, é tempo de você tomar posse nesses dias também. Amém, queridos? Existem montes na área financeira que nós temos que nos apossar. Deus é um Deus de montes. É montanha de área financeira, é montanha de bênçãos. Ele quer esses montes para nós nesses dias. É uma montanha de cura, de restauração para o seu povo nesses dias. Viu? Não era para eu pregar, é para ela. Aleluia. E é isso. Eu queria desafiar você a fechar teus olhos e pensar. Que visão Deus tem a teu respeito? O que Deus tem mostrado para você nesses dias? E o Senhor deseja que você conquiste. Como o Valdir falou, Caleb foi reivindicar um monte. Que monte o Senhor tem dado para você e você se mantém longe porque você tem medo? A minha fé, diga, a minha fé me leva a conquistar. Quem sabe nessa noite você precisa orar e dizer para Deus, Deus, a minha fé está muito pequena. A minha fé está muito pequena. Ore. Quem sabe é o momento de você orar e dizer, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu não tenho conseguido acreditar. Aumenta a minha fé. Nessa noite Deus quer derramar uma porção nova de fé no coração de cada um. Quando somos incrédulos, nós ficamos no deserto. E no deserto há escassez, há sol escaldante e a morte. Mas eu só vou conquistar a promessa se eu perseverar até o fim. Não importa o tempo que leve, não importa as provações,
mas eu vou conquistar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Queria perguntar mais uma vez, você tem promessa de Deus? Você pode agora, num ato de fé, vir para frente e dizer: Deus, eu quero reivindicar a minha promessa. Eu quero reivindicar a minha promessa. Eles vão cantar aqui. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Hoje é dia do Senhor levar você. Hoje é dia do Senhor levar você a um lugar onde Ele ouça. Você vai ouvir a voz dEle. Você vai ouvir. Quem sabe Deus vai dizer nessa noite: o tempo do cumprimento da promessa é chegado. Quem sabe o Senhor vai dizer: ainda faltam algumas coisas, porque ainda eu preciso tratar com você nisso. Ainda eu preciso tratar com você naquilo. Eu não sei, o Senhor vai falar com cada um. É individual, é particular. Mas agora, se coloque diante do Senhor e comece a falar com Ele. E diga para Ele: Pai, me faz eu entender o que ainda impede dessa promessa se cumprir na minha vida. O que ainda impede? E o Senhor vai trazer ao teu coração o que é ainda impedimento, em nome de Jesus. Vai orando, querido, vai orando. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Teus pés. Pai, nós queremos nessa noite, meu Deus, aqui há sonhos, aqui há projetos, nesse Deus, aqui, Senhor, há Deus, expectativas de futuro. Nesse lugar, Pai, há promessas que o Senhor já falou, já disse. E eu quero orar. Afina os ouvidos espirituais do teu povo, Pai. Afina os ouvidos espirituais. Fala ao nosso coração, Pai. O Senhor foi claro com Caleb. O Senhor foi claro com Josué. Eles tinham um espírito diferente. Nós queremos nessa noite, Senhor, queremos ter esse espírito diferente. Esse espírito que ouve a tua voz.
crê no que o Senhor falou e vive por fé, esperando o cumprimento da promessa. Nessa noite eu quero clamar ao Senhor. Pai, estende tua mão. Todos aqui colocaram no teu altar mais uma vez as promessas, os sonhos, os projetos, as expectativas, aquilo que tem no coração para o futuro. E eu oro, Pai, toma cada uma dessas promessas, tudo aquilo que está no coração do teu povo, entregamos ao Senhor nessa noite e dizemos: cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu querer, Senhor. Faz de nós, Pai, Josués e Calebes, aqueles homens e aquelas mulheres que creem, independente da situação ou circunstâncias, independente dos gigantes, independente, Deus, das cidades fortificadas, independente de qualquer coisa, queremos continuar crendo, em nome de Jesus. Você recebe? Você recebe? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Tapa os ouvidos, Senhor. Tira todo o cerume. Tira as escamas dos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Dá-nos sensibilidade aos teus pés. Aleluia. Queridos, escute, antes de encerrar, se mantenha um pouquinho ainda aqui. Você está aqui hoje porque o Senhor tem um propósito. Diga, um propósito. José, naqueles dias, ele passou por inúmeros desdobramentos de dificuldades. Sabe o que entrou de José na terra prometida? Os seus ossos. De repente nós estamos assim, nos sentindo na caminhada do deserto, meio esgualepados, meio sem forças. Mas escute, eu quero hoje, debaixo dessa palavra, lançar uma palavra de fortalecimento nos teus ossos, lançar uma palavra de vigor no teu físico, na tua alma. Escute isso. Josué, segundo o que nós ouvimos, Caleb tinha um espírito diferente. Como é o teu espírito? Diga, o meu espírito. Diga, é diferente, porque eu sou fortalecido pela promessa, pela palavra do meu Deus. Sabe qual é a palavra que o Senhor colocou no coração de Josué então? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que... Há uma geração aí fora, queridos, de desanimados. Há uma geração aí fora se arrastando. Daqui quantos anos se quer que o Senhor acrescente sobre a sua vida?
Se eu achar que vou ter mais anos de fraqueza, de derrotado, de desanimado, de medroso, o Senhor não vai acrescentar anos sobre a minha vida. Mas se eu tiver uma visão de ânimo, de coragem, o Senhor tem prazer de acrescentar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque eu tenho algo para conquistar. Quem não está com os filhos aqui, tem os filhos para conquistar. Quem não está com o cônjuge, tem o cônjuge para conquistar. Quem não está com a família, ou seus familiares aqui, tem os seus familiares para conquistar. O que você tem para conquistar nesses dias, vai demandar do que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Pai, eu quero clamar que nessa noite, de acordo com essa palavra ministrada, venha um novo vigor, venha sobre nós, Senhor, um encorajamento, venha sobre a igreja uma intrepidez, para que quando olhar para as coisas difíceis, se encorajem mais ainda, porque dependerão da força para derrotar os gigantes, dependerão da força do Senhor, e a força do Senhor é que nos impulsiona para passarmos os dias de deserto. E eu quero clamar no nome de Jesus, que venha sobre o teu povo nesses dias, Senhor, uma visão de conquista, uma visão de terra nova, uma visão, Deus, da terra prometida, meu Deus. Tira-nos, Pai, da visão da miséria, tira-nos, Pai, da visão da derrota, tira-nos, Pai, da visão da desistência. Venha sobre nós a visão que o Senhor deu naqueles dias para Josué e Calebe, para que quando chegarmos, Senhor Deus, na idade avançada, nós tenhamos o mesmo vigor, a mesma força que o Senhor deu para os seus servos naqueles dias, em nome de Jesus. Você recebe isso, queridos? Então dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Dá um abraço no irmão, diga para ele: você vai conquistar. Deus tem conquista para você em nome de Jesus.